Vixna do Vale Coelho nasceu no dia 2 de novembro de 1984 em Fortaleza, no estado do Ceará. Ele que tem feito uma revolução no marketing do futebol cearense. Atualmente atua na Federação Cearense de Futebol. Nosso maestro de hoje é Biriba do Vale. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui, né? Falar de futebol, falar sobre o trabalho da Federação Cearense e o que a gente vem fazendo aí ao longo desses anos para que possa melhorar e divulgar cada vez mais o nosso futebol e o nosso trabalho. Beleza, como você já viu, mais uma vez comigo aqui ao meu lado, meu parceiro Bruno Balacó. Fala, campeão. Fala, JP, satisfação estar com você aqui mais um episódio do nosso Maestros da Bola, com um convidado também para lá de especial, Biriba do Vale. Tem muita história aqui envolvendo futebol cearense. Inclusive, deu um baile recentemente no Futefórum, né? Você estava lá também. Exatamente, deu um show de bola legal com o Biriba, ele pode falar sobre isso daqui a pouco, né? Dá um show de bola no marketing, na comunicação e também nas quatro linhas, viu? Adora bater uma bolinha. Tô ligado. Show de bola. Você da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, muito obrigado pela tua audiência. Toda quarta-feira um novo episódio, tá? E também na Fortaleza FM, muito obrigado por todo o apoio de sempre, a equipe técnica que é sensacional. Estamos no YouTube e também no Spotify, Maestros da Bola CE. Mais de 160 personagens que compõem o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte Maestros da Bola. Bora começar? Vamos nós. Fala pra gente, cara. Biriba do Vale, como começou a paixão pelo esporte? Foi nos campos, as peladas, os rachas de Fortaleza, foi na escola, essa paixão pelo esporte? Na verdade, eu sou aquele peladeiro, né, raiz, né? Eu até hoje, mesmo depois dos 40, ainda bato meu rachinha toda terça-feira. E começou com 6 anos, né? Comecei a ir para o estádio aos 6 anos. Já sou um torcedor de arquibancada, apesar de que tem muitos anos que, depois que eu comecei a trabalhar no futebol, já não nos permite mais, não temos mais tempo para isso, mas sou um amante do futebol, né? Acho que quem trabalha no futebol tem que ser apaixonado, porque, enfim, é uma coisa que é um esporte que envolve, né? Ele mexe com famílias, mexe com sentimento, e eu sou um desses que é completamente apaixonado pelo futebol. Eu vou compartilhar com vocês o link, tá? Que estamos também ao vivo no nosso canal do YouTube. Você que está no YouTube, deixa nos comentários aí perguntas para Biriba do Vale, alguma curiosidade, alguma dúvida, manda aí pra gente, que a gente vai registrando também, tá bom? Cara, e como foi que chegou até a federação? Eu sou publicitário, né? Minha formação, eu sou publicitário, e o Mauro Carmelo Neto, que é o nosso vice-presidente, sim, surgiu. Eu coordenava o grupo da igreja, no qual ele fazia parte com a esposa dele, na época eles eram noivos, e a gente conversando, eu nem sabia que ele era filho do Mauro Carmelo, a gente conversando sobre publicidade, sobre marketing. E aí ele falou, cara, será que tu trabalha com futebol? Tu gosta de futebol? Eu disse, macho, eu sou torcedor, né? Nunca trabalhei com futebol, não. E aí surgiu foi quando ele disse, porque eu trabalho lá na federação. Na época ele não tinha um cargo fixo, mas ele ajudava como até hoje. E ele chegou e falou, cara, vamos conversar e tal. E aí surgiu a pandemia, né? Conversas vai, conversas vem. A gente começou a conversar, eu comecei a montar um planejamento estratégico do que a gente poderia fazer, né? Assim, primeiro eu fui estudar sobre as outras federações, o que elas faziam, né? Entender um pouco, primeiramente, o que a federação faz, que isso hoje já é mais fácil, as pessoas já sabem o que a federação faz, porque o nosso trabalho mostra muito bem isso. Mas existia essa dificuldade até para eu pegar uma referência do que fazer, de como comunicar, né? E aí a gente iniciou ali umas conversas. Como foi um período pandêmico, foi um pouco mais complicado, né? A gente se reunia virtualmente e tal, mas aí acabou que a gente conseguiu, a minha agência, ela foi contratada pela federação como uma terceirizada. No começo foi assim, né? Hoje eu sou diretor de marketing, eu faço parte do estatuto da federação, mas quando a gente iniciou ali, foi com um contrato de uma empresa para outra, né? E foi um desafio muito grande, né? Porque, primeiro, o período pandêmico. Segundo, as pessoas elas não entendiam o que a gente estava fazendo ali. O que esses meninos estão fazendo, né? Mas, assim, com muito trabalho, muita dedicação, né? E eu, desde já, tenho aqui que falar e agradecer aos presidentes, o presidente Mauro Carmelo, o vice-presidente Eudes Bringel e o Mauro Neto, que me deram carta branca. Foi uma das primeiras coisas que eu falei nas nossas conversas. Eu disse, olha, vocês são bons no que vocês fazem, que é futebol, né? Eu sou bom no que eu faço. Se vocês me permitirem, né, me derem carta branca para trabalhar, a gente vai conseguir ter bons resultados. E graças a Deus foi
foi e vem sendo um grande sucesso. Eu costumo dizer, cara, que é uma revolução no marketing do futebol cearense. É isso aí. Biriba, me diz uma coisa, como é que é ver, assim, 5 anos após a sua chegada, a importância que tem hoje o marketing e a comunicação para profissionalizar a Federação Cearense de Futebol hoje perante o mercado como um todo? Falando do meu setor, né? Porque hoje a federação ela é profissional em todos os setores, né? Você tem o departamento de competições, que é coordenado pelo Neivaldo Júnior, que é um profissional que dispensa comentários, 18 anos de CBF, né? Nós temos o departamento de marketing, nós temos a nossa arbitragem, que, como toda arbitragem no Brasil, ela é muito criticada, mas muitas vezes as pessoas não olham para um todo, né? Existe um tema muito grande, a arbitragem tem que ser profissional, não sei o quê. Cara, profissionalismo para mim é quando você tem nutricionista, quando você tem preparação, quando você tem estudo, e tudo isso a federação faz com a nossa arbitragem, né? Tem o nosso departamento de registro, que todo ano, cada vez mais, as competições elas ficam maiores. Então, assim, em todas as áreas a federação se profissionalizou. Quanto ao meu setor, quando eu cheguei na federação eram 3 pessoas. Era o Daniel França, a Manuela Viana e eu. E eu fiquei, meu Deus, vai ser difícil. Mas é bom, porque o resultado ele é mais fácil, né? De se conquistar. Então, assim, foi uma dificuldade, porque, como eu falei, a gente não tinha nenhuma referência, né? Eu olhava para as maiores, a Paulista, a Carioca, a Mineira, e eles não tinham o trabalho de marketing que a gente fazia. Nós fomos os pioneiros. Eu lembro que no começo, e hoje eu brinco com a minha turma, quando eu falo, para você está muito bom hoje, porque na época que a gente começou a trabalhar, a gente era retirado do campo. Muitas e muitas vezes, em jogos de CBF, a gente era retirado do campo porque as pessoas chegavam, qual é a tua função? Não sou da federação, mas tu tá fazendo o que aqui? Porque não existia a função de social media da federação. Não tinha um filmmaker da federação fazendo bastidores do que a federação faz, né? A gente não tinha um fotógrafo, entendeu? A gente tinha o Pedro Chaves, que fazia as fotos, mas assim, era um trabalho que por muitas vezes a gente era esculachado mesmo. Eu até brinco hoje, a gente tem credencial fixa, a gente tem acesso liberado aos jogos. E há 5 anos atrás, tinha vezes que a gente chegava lá no credenciamento e como é teu nome? Biriba, tu é da onde? Da federação. Certo, vai fazer o que aqui? Entendeu? Então, tipo assim, teve muita essa dificuldade no começo, né? Mas com muito trabalho, muito pé no chão, muita humildade, a gente conseguiu e a gente consegue cada vez mais mostrar o nosso trabalho, que hoje ele é reflexo no Brasil. Existem muitas coisas que vocês veem as outras federações fazendo no Brasil, que foi a gente que começou. Eu vou te citar um exemplo muito grande. Quando a gente iniciou o trabalho, quando eu sentei com a minha equipe, eu disse, gente, o que a gente vai mostrar para o público? O que a federação vai mostrar para o público? Primeiro, a federação tem que mostrar o que ela faz pelo futebol, quais são as suas tarefas no futebol, e eu quero mostrar algo diferente. Então foi quando eu tive a ideia de falar, cara, eu não vou fazer o que a TV faz. Eu não vou fazer o que a mídia tradicional faz. Eu vou meter um social media atrás do gol e ele vai ficar filmando lances e filmando algumas coisas de bastidores que o cara só não vê isso na TV. E foi muito sucesso. E aí a gente começou primeiro também a utilizar muita parte do humor, porque faz parte da gente, né? Sim, faz parte do nordestino, do cearense, utilizar o humor. Né, cara? Então a gente brincou muito com o humor. Nessa do humor eu chego já numa confusão que eu arrumei. Então assim, valeu muito a pena, né? Então assim, e todo ano o Maurinho, ele fala assim, o sarrafo aumentou, como é que é no próximo ano? Quais são as ideias? E ao longo dos anos, a gente conseguiu criar muitas coisas, né? E isso faz com que a Federação Cearense hoje, eu digo para vocês, e eu provo isso em números, que nós somos a federação com o maior número de engajamento no Brasil. A gente não perde para nenhuma, nem para a Federação Paulista, que é a maior. A Federação Paulista, só um ponto para depois as pessoas não compararem. Eles utilizam muito o perfil do paulistão. O perfil da federação, o que eles fazem na federação, nós hoje somos a maior do Brasil. Mauro Carmelo, que esteve aqui, né, o presidente, ele falou muito sobre isso, né, que a gente hoje leva para as outras federações as ideias que deram certo aqui e compartilha, enfim, muitos adotam isso a partir do case daqui. Muito legal, né? Ele falou aqui com a gente, acho que o Sim, estava nesse dia, né? Pois é. Cara, e muita novidade eu vejo, né? Por exemplo, transmissão de todas as categorias. Isso é massa, você tem o 13, você tem o 17, você tem, enfim, feminino. Feminino, base, adulto, profissional, tudo. Todos os jogos da Série A. Vamos transmitir até o racha da federação no final do ano. Olha aí, cara, muito legal. O racha da imprensa vira também transmissão lá. Uma transmissão alternativa, estilo Casé TV. Sem dúvida. Muito legal. E esse desafio, cara, de colocar em prática essa transmissão, que não é fácil, a gente sabe que existe um custo. Enfim, e esse desafio, cara?
Quando eu iniciei na federação, um dos pontos que eu mais questionava e que eu briguei lá dentro foi justamente a transmissão. Por quê? Nós temos o Jaime e a Patrícia, que são os coordenadores da FCF TV, né? E então existia um ponto que me deixava inquieto e me incomodava. Tinham alguns jogos da Série A do Cearense que ele não tinha transmissão. Eu falava, não pode, isso não pode, a gente não pode deixar isso. Eu briguei muito por isso, né? E aí os presidentes entenderam, né, que a gente realmente não tinha como a gente deixar um produto que é nosso, que é o nosso principal produto, muitas vezes no escuro. E aí a gente foi mudando. Mas lógico, é um passo de cada vez, né? Primeira coisa, eu quis mostrar para as pessoas que já estavam lá que eu não cheguei para tomar o lugar de ninguém, muito pelo contrário, eu cheguei para somar. Eu seria aquele 12º jogador, era um reserva, quando pudesse eu entrava, entendeu? Mas assim, isso é uma coisa que faz com que a federação cresça cada vez mais. Se você botar no YouTube aí a Copa Monjadinho, tem transmissão, a Série A. Então assim, o campeonato feminino, mas não é fácil. Primeiro, custo, porque não é barato você manter transmissão em todos os jogos, e a questão de operação logística, né? O Jaime, ele tem uma equipe muito competente, né, que faz com que isso aconteça, e a gente acaba que consegue realmente entregar. Muitas vezes a gente recebe ligações de presidente de clube, de empresários, porque muitas vezes até o próprio pai ou a mãe está trabalhando, ele não consegue assistir aquele jogo 10 horas da manhã. O que ele faz? Ele não consegue estar no estádio. Ele bota no YouTube da FCF TV e está lá. Ou então, se ele não consegue ver na hora, ele vê depois. Os analistas de desempenho dos clubes, eles utilizam muito os nossos vídeos para analisar os jogadores. Entendeu? Então, assim, isso tem uma importância muito grande. E aí, a gente já, vou até dar um spoiler, para 2026, a gente já vai vir com uma grande novidade na FCF TV também, mais uma, né? Porque como o Maurinho fala, ó, todo ano se vira, tem que trazer algo novo. Então, a gente está buscando cada vez mais qualificar e entregar um conteúdo mais profissional. Esse ano a gente teve eu recebi muitos elogios de pessoas da imprensa, de pessoas de TV também, falando, cara, como esse ano ficou legal. A gente contratou uma nova pessoa também para vir, para somar, para nos dar mais qualidade na nossa transmissão, né? E assim, e ter muita humildade para escutar, né? Ó, cara, isso aqui não tá legal, tem que ir por esse caminho. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ter... E é muita qualidade, cara, essas transmissões. Sim. Eu fiz um jogo ainda, já era o Jaime e a Patrícia, mas quem estava narrando ainda era Breno Rebouças. Breno Inclusive, narrando e eu comentando. Um pouco da paternidade da FCF TV em 2003, né? Porque ele ainda era assessor de imprensa lá, a FCF TV, ele deu essa cutucada lá no Mauro Carmelho, e aí... Nós temos que ser muito justos. Breno Rebouças e Kempis foram as pessoas que ajudaram muito a FCF TV se tornar o que é hoje. Né? O presidente apostou, o presidente Mauro com muita visão apostou, e o Breno lá começou e tocou bem direitinho. E um ponto que eu vou falar aqui, que eu lembrei agora... Pode me falhar o ano, se foi no ano passado ou no retrasado. Eu contratei o Ivan Bezerra para narrar os nossos jogos. Rapaz, sensacional. Cara, eu lembro que assim... Sensacional. Quem é nostálgico do futebol, né? Total. Entusiasta do futebol. Meu Deus. Cara, eu ficava, meu Deus do céu. Eu lembro que quando eu conversava com ele, eu ficava assim, olhando para ele, assim, aquela coisa. Meu irmão, aquela voz. Eu tô na frente do Ivan Bezerra, eu não acredito. Entendeu? Então, assim, pra gente foi um ganho muito grande, né? Assim, foi uma qualificação ainda maior para o nosso FCF TV. Tá lá, muito tá no massa. cordão. Grande bordão, eterno e grande companheiro de imprensa que a gente tem hoje ainda. Sensacional, ativa, cara, Ivan espetacular, Bezerra. espetacular. Grande, foi de tudo, né? Desde um grande setorista do Fortaleza, onde eu tive mais convivência com ele, cobrindo ali o dia a dia do clube, mas como narrador também, enfim, um cara que tem múltiplas funções dentro da comunicação esportiva. Os VTs no Canal 5, né? Finalzinho da noite, ele narrando. Dificilmente você não lembrar da voz dele. Dificilmente. Você falou aí de Breno, de Jaime, Kempis. Fala a tua equipe hoje. Eu sei que talvez você possa esquecer, né? Mas, enfim, tenta trazer à memória hoje, os que estão contigo hoje. Internamente, né? A gente tem as pessoas que elas são fixas da federação. E aí nós temos um time completo, que isso abrange Brasil. Né? Hoje, internamente lá na federação. Daniel França, nosso assessor de imprensa. Nós temos o Márcio, a Larissa, Virgínia, Vanessa e o Guido. Guido Nobre, o Lucas e o Riquelme. Né? São as pessoas que estão lá fixas. Mas a gente tem um ponto, né, que é uma das coisas que nos torna onde nós estamos hoje, que nós temos um representante em cada estado. Eu lembro que o Pacajus foi jogar no Acre, se não me engano, e a gente cobriu o jogo do Pacajus lá no Acre. Né? Então, assim, a gente tem uma pessoa dos 2 times da Série A, né? A gente ainda não tem verba suficiente, e hoje não temos times na Série B,
mas a gente não tem verba suficiente para cobrir os times de Série C e Série D. Sim. Mas sempre que possível a gente está cobrindo. Mas hoje todos os jogos de Fortaleza e Ceará eles são cobertos em qualquer lugar do Brasil. E até fora, né? Porque a FCF também já tem um histórico de transmissões, de participações e transmissões internacionais, né? De cobertura para rede social, né? E quando, por exemplo, o Fortaleza vai jogar agora contra o Vélez, né? Lá na Argentina, a gente vai ter uma pessoa nossa lá gerando conteúdo para a federação, porque é um momento histórico do futebol, né? São momentos históricos do futebol e a gente precisa ter isso guardado, a gente precisa mostrar para o torcedor, né? Então a gente tem mesmo assim. Mas se eu for contar, eu posso tirar pela nossa final. Na nossa final do nosso cearense, acho que foram 36 pessoas na equipe. Que aí a gente junta o pessoal do interior, vem a nossa produtora de vídeo também. Então, assim, é uma equipe bem... Isso eu tô falando só da parte da comunicação. Sim. Fora mais os 30 e poucos do Jaime, que aí a gente já passa dos 60. É um verdadeiro time de colaboradores, né? Realmente a gente... Agora eu queria até que o Biriba falasse sobre isso também, de como a FCF também está ajudando no mercado da comunicação cearense a revelar muitos talentos, porque a gente viu muitos nomes que começaram como social media da federação, né, trabalhando nos jogos, colocaram sua cara no vídeo e logo depois ingressaram aí em veículos de comunicação e iniciaram uma carreira profissional na área. A gente brinca muito lá internamente, né, na presidência, que a federação ela é um caça-talentos. Né? Então, assim, nós conseguimos... Muitas pessoas que estão hoje no mercado, elas passaram pela CFTV. Foi ali o seu estágio, né? E, assim, isso é uma coisa que vem muito dos presidentes, dos 3 presidentes, de dar a primeira oportunidade. Isso faz muito parte do DNA deles, né? E a FCFTV, ela serve disso, né? A pessoa tá ali, é um profissional. Porque é difícil se você você não vai chegar numa emissora grande do nada. Você tem que ter passado por algum lugar. Com certeza. E muitas vezes a FCFTV ela serve como isso, serve como aquela primeira... E é aquela coisa, e eu digo muito para eles, gente, eu não vou cobrar vocês pelo erro, tá? Errou, beleza, errou, passou, depois eu vou orientá-los. O que eu cobro é por não fazer. Se você não fizer isso, ou se você deixar de fazer. Então, muitas vezes, quando eu estou nos jogos, eu fico até mais longe, né? Para eles não se sentirem pressionados. E depois eu vou lá, chamo no canto, tu poderia ter feito assim, assim, assim. Na próxima vez tu procura fazer assim, tu vai ver como ficou melhor. E se ele disser, fiz assim e não ficou bom, tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, não existe também essa coisa de que, o que eu digo tem que ser feito. Tá? Não. Né? Isso é uma coisa que eu deixo muito aberto para todos eles, né? E, assim, e mostra o quanto a FCFTV... ela hoje é referência para as outras federações também. Eu lembro que, em umas conversas do futebol, as pessoas falam, cara, como é que vocês conseguem gerir todos esses jogos com aquela TV? Né? Na própria CBF, quando o presidente vai, ele é elogiado, porque assim, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que você tem que... Muitas vezes, você passa horas e horas fora de casa, viajando de um lugar para o outro, né, jogos distantes. Então, muitas e muitas vezes, a sua família é aquele pessoal ali, né? Mas isso assim, para quem trabalha no futebol, como eu falei desde o começo, que é aquela coisa apaixonante, meu irmão, você tem que gostar. Você tem que gostar do que faz, porque assim, ninguém pôde de rico para começar, ninguém tá cheio do dinheiro, mas você vê o seu trabalho, eu que sou um cara muito reservado, sou um cara mais família e tal, minha melhor resposta é ver o trabalho sendo bem executado. É a gente entregar como a gente entregou na final do Campeonato Cearense os números que nós entregamos, agora os números que nós entregamos na Copa Manjadinho, na nossa própria Série C que está acabando agora também. Então, assim, para a federação isso é o melhor resultado. É a gente mostrar para o torcedor o trabalho que a gente vem fazendo. Todas as segundas nós temos reunião de diretoria na federação. E eu conto para vocês nos dedos as vezes em que nós tivemos que gerir crises nas nossas redes sociais. Porque é um trabalho muito bem executado de todos os setores. Né? E isso mostra porque que a federação hoje está cada vez mais longe. Mas ainda assim, né, JP, tem uma outra confusãozinha nas redes sociais, e você até recordou no começo da conversa aqui, que já deu uma pequena treta ali nas redes sociais. Eu queria que você relembrasse esse case aí que você guarda aí. E foi um dos maiores aprendizados que eu tive no futebol, né? O cara se tornou um amigo depois, Alex Santiago, posso inclusive falar o nome dele. Era um jogo Fortaleza e Pacajus, lá em Pacajus, o Fortaleza estava numa fase muito ruim, e o Wellington Paulista bateu um pênalti e isolou a bola, e eu tive a brilhante ideia, que não era adequada para aquele momento e para aquela situação, de fazer um meme da nossa bola da competição, passando por todos resto do mundo aí. Na verdade, ela estava passando por todos os pontos turísticos de Pacajus e caindo na cabeça do Chaves. Cara, foi massa, o meme foi massa. Porém, aí vem um aprendizado. Ele é inadequado para o momento e para a instituição. Eu, como instituição, federação,
eu não posso tirar onda com um clube afiliado. Uhum. Isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive no futebol, de como respeitar uma instituição. Independentemente do time que eu venha a torcer ou não, eu tenho que respeitar a instituição, né? Então, assim, então foi interessante, porque depois disso ele me deu um cagaço mesmo. Você tem que respeitar o Fortaleza é grande, blá, 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 blá. E eu depois peguei aquilo dali, e depois eu agradeci a ele, quando a gente se encontra nas coisas da vida, eu digo, cara, obrigado e tal por aquele aprendizado, porque realmente foi um aprendizado, né? Aquilo, eu lembro que ele falava, cara, isso daí se enquadra para a página 1000 Grau e não para a página da instituição. E foi um grande aprendizado que eu tive. E agora só um outro detalhe, pegando o gancho ainda nessa questão de zoação, sobre linha editorial das redes sociais. Qual é o limite da zoeira e da brincadeira? Você falou que é não falar do filiado, mas de vez em quando rola uma provocaçãozinha, principalmente com os pernambucanos, né? É a nossa segunda casa, né? Eu até brinco, o Ceará ganhou lá, e aí eu quando a gente foi fazer as pautas lá, eu disse, Ceará, é pra escrever assim, Ceará ganha em casa e babá, e se classifica na Copa do Nordeste. Aí o pessoal começou a comentar, que ganhar em casa, o jogo foi na ilha. Justamente, em casa. Né? Então, assim, existe... E, cara, a gente é parceiro da Federação Pernambucana. Quando eu vou a Pernambuco, eu vou na federação, falo... Mas isso, em momento algum, a gente falta respeito. A gente tira onda, porque faz parte do nordestino. E, assim, vai chegar o momento em que eles vão ganhar dos times cearenses e eles também vão tirar onda. Pode esperar isso. Né? Mas, assim, existe essa brincadeira. Né? Existe mais... Zero problema. Ontem mesmo eu estive com o cara da Federação Pernambucana, o Marcelo, lá de Pernambuco, o João, que é de Pernambuco, enfim. Então, assim, mas com os times filiados, não. Eu lembro que sempre quando a gente tem uma coisa que é muito bom ressaltar para vocês, é que cada jogo é uma história. Então, antes do jogo, um dia antes do jogo, a minha equipe ela tem que me apresentar um roteiro do que vai ser feito para aquele jogo. E eu sempre digo, gente, jogo contra clubes fora daqui é clubismo total. Clubismo total. Teve agora Ceará e Flamengo, e eu lembro que teve uma foto lá que o pessoal falou, cara, e aí, essa foto é provocativa? E é pra postar. Eu não tenho que enaltecer os times de fora, eu tenho que enaltecer os times da casa. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito isso. Contra os times locais, campeonato estadual, zero provocação, zero tiração de onda. Mas contra os times, passou do estado do DDD 85, pode tirar onda. Chama. Cara, desculpa. A criação, e aí eu achei uma sacada sensacional, queria que você falasse, já foi na sua gestão, do mascote Manjadinho, cara. Todo mundo falava, né, de forma pejorativa, ô Manjadinho, 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 e aí eis que a federação cria o mascote Manjadinho. Antes do Manjadinho, tem o Cavalinho do Fantástico. Sim. E aí eu lembro que eu criei os Jumentinhos do Cearense. Do Cearense. Foi um período muito curto e eu levei muita porrada por conta disso. Quando a gente foi mostrar os gols, tinha os Cavalinhos do Fantástico, da classificação, a gente falava os Jumentinhos, em ligação ao Ceará e tal. Não foi bom, e eu reconheço que não foi bom. Foi uma estratégia, foi uma ideia que eu tive que ela não foi boa. Eu estava numa viagem, e eu até brinco que de madrugada e quando eu estou viajando, seja de carro ou de avião, é quando as melhores ideias surgem. E aí eu cheguei pro Guido e falei, macho, a gente tem que criar um mascote para a federação. Vamos criar um mascote para a federação. Eu fui fazer uma pesquisa e um recorte. A única federação que tem mascote, que tinha até o momento, era a Federação Paraibana. Porém, o mascote deles, ele só aparece no conselho técnico uma vez por mês, uma vez na vida. Os caras têm que criar um mascote que ele seja identificado com o futebol cearense. E tinha muito essa coisa do, o campeonato cearense é Manjadinho, blá, 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 Manjadinho pra cá. Aí o pessoal, meu irmão, na hora que for lançar esse mascote, aí tinham vários nomes lá. A gente colocou no brainstorm lá, colocou os nomes na mesa. Vários nomes, tal. Eu disse, o nome do mascote é Manjadinho. Não sei o quê. O nome do mascote é Manjadinho. Cheguei pros presidentes, apresentei o mascote, né? A gente desenhou o mascote. Cara, sucesso. Nós tínhamos um planejamento pro Manjadinho, pra gente fazer algumas mudanças em 4 anos. Cara, no primeiro ano, já foi sucesso. Né? E aí surgiu a necessidade, até por questões do futebol, a gente criou o mascote fêmea. Por quê? Porque nós temos muitas competições femininas, nós temos que valorizar as mulheres. Legal. Eu tenho 4 mulheres em casa, quem manda são elas, Sim. Né? Então, assim, eu disse, cara, a gente vai criar um mascote feminino. E a Manjadinha, ela é o pássaro de verdade, né? O Manjadinho, ele é um pássaro,
da região do Cariri. E a manjadinha, ela é verde porque ela realmente é daquele formato. É o soldadinho do Araripe, Soldadinho né? do Araripe. Então, assim, nós criamos os pelúcios, nós levamos o manjadinho para vários eventos gratuitos, né? A gente não cobra pro manjadinho estar nos eventos, isso é uma coisa que eu faço muita questão de falar, porque ele é um produto do futebol cearense. Ele não tá lá pra gente receber dinheiro através dele. E eu não tô criticando os clubes que fazem isso, porque eu acho que os clubes precisam e devem fazer isso, tá? Mas no nosso caso, não. No nosso caso, a gente quer levar alegria. A gente foi para uma instituição de crianças carentes, cara, as crianças loucas pelo manjadinho. Todo ano, quando a gente vai fazer o nosso a nossa foto do Tour da Taça, que todo ano a gente faz algo diferente, quando a gente chega nos lugares, seja ele periferia ou classe mais alta, cara, as pessoas conhecem o manjadinho, pedem para tirar foto. Isso é muito prazeroso, porque mostra que o futebol ele alcançou, né? E a ideia do manjadinho era essa. Primeiro, quebrar aquela coisa de que é um campeonato manjado, e segundo, trazer um pouco de humor, porque a nossa vida já é tão difícil, acho que a gente precisa ter um pouco de brincadeira também. Cara, muito legal essa ideia do mascote feminino, né? Porque a gente prega muito inclusão, fala muito de inclusão, e a gente sabe que o esporte, em especial o futebol, é muito machista, é muito homem, né? Então a gente de fato precisa quebrar. E essa ideia é massa. O Fortaleza fez isso também, né? Com o seu mascote, homem e mulher. Estela, né? O Juba e a Estela. Que no caso é a Estela, também aproveitando, né, a deixa de alguma brincadeira pejorativa que tinha, ele quer saber, vou me aproveitar disso, né? Então, vou me apropriar disso. Então, assim, muito legal. A gente parabeniza a federação pela iniciativa do Manjadinho e também da figura feminina dentro dos estádios para que possa levar também essa ideia, né? Esse incentivo, essa motivação da inclusão. E um detalhe, JP e Balacol. Nas nossas competições femininas, as nossas árbitras são mulheres. Minha equipe de marketing que trabalha nos jogos são mulheres. Né? A narração é a Patrícia. Excelente. Então, assim, cara, a gente tem que olhar. O futebol feminino, ele faz parte como o futebol masculino, não tem diferença nenhuma. Uhum. Pode haver uma diferença técnica, como existe diferença técnica dos times daqui para os times lá de uma região tal. Sim. Entendeu? Mas a ideia era justamente isso, era valorizar e mostrar a representatividade das mulheres no futebol. Isso um detalhe. Mais da metade dos funcionários da federação são mulheres. Muito bom, cara, muito bom. Por isso que é tão bem gerida. Muito bom, excelente. E tem o próprio Clássico Rainha, que foi outro termo que foi incorporado aqui no futebol cearense. O Clássico Rei é uma marca, uma legenda aqui do nosso estado. E o Clássico Rainha do futebol feminino também se popularizou. Feminino não faz sentido, cara. Agora, Clássico legal, Rainha, Clássico que foi algo que surgiu ali no pessoal do Povo, começou muito a utilizar, né? A Yara Costa, principalmente lá nas matérias dela do Povo. Clássico Rainha, a federação também abraçou muito esse legal. Termo e se popularizou. Hoje em dia, quando tem Ceará e Fortaleza no futebol feminino, já se fala tranquilamente. Clássico Rainha. E a gente deu um peso maior, né? Assim, quando a gente tem esses jogos de maiores apelos, a federação ela age diferente, né? Ela trabalha de forma diferente. Por quê? Porque, gente, a gente sabe que são os dois maiores clubes. A gente tem que olhar. A gente olha para todos os 30. Mas a gente tem que olhar de uma forma diferente para aqueles dois. Porque é o momento que faz com que o nosso futebol se eleve. O Fortaleza vai agora, já subiu para a Série A1, agora na sexta-feira. Sim, exatamente. Conseguiu a classificação. Entendeu? Sim. Então, assim, então a gente precisa mostrar isso. E nada melhor do que a gente valorizar cada vez mais. Não, sensacional, perfeito. Sensacional. Eu vi que você falou em outro momento sobre copiando da Champions... A trilha, né, cara? Como é que foi também essa ideia? Eu numa das minhas loucuras, né, que eu digo assim, eu falei, cara, a gente tem que dar um peso maior, né? A Copa do Nordeste, que infelizmente hoje tá um pouco esquecida, né? Por questões do calendário, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas eu ficava, cara, a gente tem que dar um peso pra nossa competição. E aí eu lembro que nesse dia eu criei craque do jogo, criei um monte de coisa, criei o kit campeão. Eu lembro que eu tava numa viagem e eu disse, meu irmão, eu vou criar um kit campeão e o time que for campeão, ele vai receber um kit no vestiário. Cara, isso foi um sucesso. E aí eu disse, meu irmão, eu vou fazer uma trilha do campeonato. Eu lembro que eu chamei o Wesley. Macho, eu quero uma trilha que tenha sanfona, zabumba, aquele coisa bem raiz. Legal. E eu lembro que tem a gente... Pifezinho, né? Hã? Tem um pifezinho, né? Um pifezinho, exato. E eu disse, macho, nós vamos tocar isso ao vivo lá na Arena Castelão. Não, tá doido, não sei o quê. Não, a gente vai alugar um som bom, vai alugar... E foi um sucesso. Todas as nossas finais,
né? A nossa trilha ela é tocada. E em todas as nossas competições, a gente até brinca, não tira isso aí que ninguém aguenta mais. Mas a ideia é exatamente essa. As pessoas entenderem que tocou aquela trilhazinha, ela remete ao futebol. Porque tudo isso você vai valorizando, assim, sabe? Com o tempo, daqui 10, 20 anos, você vai marcar, a Federação Cearense fez aquela trilhazinha e tal. Isso são coisas que elas vão marcando, né? Você deixa de ser uma coisa simples, né? Porque o futebol ele não é simples, o futebol é entretenimento, né? Então a nossa ideia é enaltecer cada vez mais e sempre criar memórias. Recentemente, a gente tem voltado isso na década de 90. Eu digo porque sou torcedor de arquibancada, eu lembro que as camisas dos times elas tinham a marcazinha da federação. Sim. E hoje, nas nossas competições, de Série A, todos os times utilizam o patch da competição. O time que foi campeão da Série B, ele utiliza o patch campeão, e o time que foi campeão da Série A, ele utiliza. E na final nós fazemos um patch diferente, porque isso fica guardado, isso é história. A gente precisa contar a história do futebol. Eu digo muito isso para minha equipe. Gente, cada dia é uma história nova que a gente tem que contar. A história de hoje não é mais a de ontem. Entendeu? A história que a gente vai contar hoje ela é diferente da próxima semana. E a gente precisa todo dia estar contando uma história diferente. Fazer o merchan bem rápido. Sim. Aproveitando que história tem que ser registrada, né? Se Deus permitir, esse segundo semestre estaremos lançando o livro Maestros da Bola. Sim. Infelizmente não vamos conseguir estar, desculpa, com os 160 personagens até aqui, mas tem uma seleção de 12. O Belacó já viu alguns, né? Já leu li e alguns tal. textos, né? Muito bom. Legal. A gente vai estar lançando, se Deus permitir, nesse segundo semestre. É o gancho. Biriba, ainda falando sobre a questão das competições, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a volta da valorização do Campeonato Cearense, porque nos últimos anos a gente tem visto, não só pelo fato de Ceará e Fortaleza estarem hoje com status de Série A, mas a competição em si sendo valorizada, porque você tem uma série de ações, eu queria que você comentasse. Questão desde o lançamento, do manjadinho, dos kits, de tudo que tem sido feito para valorizar o produto do Campeonato Cearense, porque a gente não pode achar que estadual é coisa do passado, que tem gente querendo tirar do calendário. A federação tem tentado e a gente tem visto esforços para valorizar essa competição, para se tornar importante no calendário. O nosso Campeonato Cearense de 2026 ele já começou. Nós já temos a identidade visual, nós já temos todas as ações que a gente vai fazer no lançamento. Então, e o nosso lançamento, a cada ano que passa, ele se torna um lançamento mais robusto. Por quê? Porque eu preciso valorizar o meu produto. Se eu, como federação, sou o primeiro que não valorizo, o torcedor não vai valorizar, os times não vão valorizar, a imprensa não vai valorizar. Então, o princípio é o lançamento. Lançou o campeonato, fórmula, tudo, aí a gente começa com a divulgação massiva. Tour da taça, né, exposição da taça. A gente fala um pouco dos times, da trajetória dos times. E a gente precisa. Meu irmão, eu duvido. Eu desafio a qualquer um que ia dizer, diz pro time A que ele vai perder pro time B no Campeonato Cearense. Não existe, irmão. Não existe isso. As pessoas muitas vezes, elas, o Campeonato Cearense não vale nada. Vai dizer isso para um pai de família que está jogando pela primeira vez no Campeonato Cearense e vai aparecer na rede nacional? Vai dizer isso para um cara que nunca ganhou um título na vida? Vai dizer isso pra tiazinha que vende água fora do estádio? Então, muitas vezes as pessoas elas desvalorizam e não entendem um todo 360, né? Elas olham muito, é uma competição. Cara, teve ano aí que Ceará e Fortaleza pelejaram. Entendeu? Então, assim, cara, isso é normal. Você pode pegar todas as competições, todos os estaduais de todo o Brasil, vão ter 2 ou 3 times, tirando a de São Paulo, que tem times com mais poder financeiro, vão ter sempre 2 ou 3 times que têm mais chance de chegar na final. E isso é normal. Hoje, no futebol brasileiro, nós temos 2 times que têm valores astronômicos financeiros e que... Então, é normal. Mas as pessoas, algumas vezes, elas tentam meio que desvalorizar, mas a gente segue firme, trabalha muito, divulga tudo que a gente faz, a gente mostra todas as nossas ações, tudo que a gente faz para o nosso futebol estar enaltecido. E qual é o spoiler para 2026? Você disse que vai ter novidade. O que dá para adiantar um pouquinho ainda? Deixa eu só fazer uma informação, né? Esse ano, se eu não me engano, a federação preparou um kit e enviou para algumas emissoras, não foi? A gente... Infelizmente eu não recebi, o Balacó recebeu por outra emissora, não foi, Balacó? Acho que recebeu. Eu não recebi. Então, olha pra gente, tá? Fica a cobrança. Em 2026 aí, tá? Bota aí o troféuzinho que já pensou. Resenha de artilheiro. Vai ser bem bacana. Resenha de artilheiro ou Maestros da Bola, ou os dois, enfim. Ou os dois, né? Mas aí, 2026 aí, o que tem de novidade? Já vem novidade impactante envolvendo o Campeonato Cearense já? Uma das novidades que eu já vou falar aqui é a questão do troféu do craque do jogo, porque quando a gente lançou o troféu Dragão do Mar, foi uma revolução. Eu lembro que a gente foi muito bem falado, né? E aí a gente,
No meio do caminho a gente mudou, mas a gente vai voltar com esse troféu, porque é um troféu que fala da nossa história. Ele fala do futebol. Nós vamos ter algumas ações com profissionais de periferia, né? Algumas associações de periferia que vão fazer parte do futebol, né? E muitas ações falando sobre sentimento. Nós temos o futebol, ele nos permite muito isso. Eu vou dar um spoiler bem grande logo. A gente vai fazer uma ação agora sobre Alzheimer. A gente vai contar a história de 2 torcedores, cara, que eles esquecem tudo na vida, menos o hino e a camisa dos seus times. Meu Deus, olha isso. Arrepiar, né? Caramba, meu irmão. Que então, legal. assim, o futebol ele nos proporciona isso, né? Nós fizemos uma campanha. Eu lembro que na final no primeiro Clássico Rei, eu não estava aqui, eu estava viajando, comemorando 10 anos de casado, e a gente fez uma ação que o rei é o respeito. Os jogadores, a ideia principal era os jogadores do Fortaleza entrarem com crianças vestidas de camisa do Ceará e vice-versa. No final das contas, acabou que essa logística não deu certo, mas a gente mostrou que o rei é o respeito. Como que eu vou falar sobre respeito se eu não sou o primeiro a respeitar? Como que eu vou pedir que tenham paz nos estádios se eu não faço nada para que tenha paz? Então, assim, são esses tipos de ações que a gente vai mostrar cada vez mais em 2026. A ação das mulheres, a ação de síndrome de Down, do autismo, que vem crescendo muito. Então, assim, a federação, ela tem a obrigação de olhar para essas causas. A gente tem a obrigação de olhar e falar por essas causas. Porque essas causas, elas fazem parte do nosso dia a dia. E muitas vezes as pessoas, elas deixam de estar em alguns lugares porque se sentem um pouco coagidas. E o futebol não tem isso. No futebol, a gente quer que todas as pessoas participem, independentemente da sua condição. Sensacional. Tô vendo aqui no YouTube. Eu acho que eu esqueci da Vanessa, da nossa sala. Lembrei agora. Então fica o registro, né? Registrado em tempo. Exatamente. Da FCF TV, cara. São 144 mil inscritos já no YouTube. Uma visualização absurda. Deixa eu só confirmar aqui. Teve um alcance. Deixa eu ver se eu tenho essa informação. Já são ao todo, né? Ao todo, ao longo da história. Quase 20 milhões de visualizações, cara. É muita coisa. É muita coisa. 144 mil inscritos até aqui. Um trabalho magnífico, cara. Muito bem feito. Muito trabalho, muito trabalho. E a gente, todos os meses, nós fazemos as nossas reuniões, né? A gente faz os nossos planejamentos. E a FCF TV, ela cresce a cada mês. Os nossos números da FCF TV, graças a Deus, eles nunca baixam. Muito pelo contrário. Eles estão sempre crescendo. Mas é aquela história. E uma coisa que eu digo muito isso lá. Gente, cresceu, não pode parar. O maior problema do ser humano é quando ele chega lá em cima e ele acha que ele está no topo, que aí a queda é maior. Então é isso que eu digo muito. Né? Assim, quando a gente vai fazer as nossas reuniões de pauta, eu falo muito, gente, o que a gente vai fazer esse mês? O que a gente pode fazer esse mês para que os nossos números saiam daqui e venham para cá? Né? Qual vai ser a linha editorial? Como é que a gente vai trabalhar esse mês? O que a gente vai fazer? Porque assim... é muito fácil. Vai lá fazer, bichão. É que nem bater pênalti. Eu brinco muito, né? Lá na federação, eu sou peladeiro e eu nunca perco pênalti. Não, geralmente, nunca perco pênalti. Ainda bem que é tudo filmado, filmado. Não, e ontem eu perdi. Então, eu perdi. E aí eu brinquei, tá vendo? Ó, esse é o problema, ó. Sempre, você não pode achar... Só perde quem bate, já diria a filosofia Você não pode achar hein? que é fácil, né? Mas o principal é ter dedicação e, graças a Deus, toda a nossa equipe de comunicação e marketing são muito dedicados e por isso que a gente tem esses resultados aí. Cara, a gente tem acompanhado ao longo dos anos e esse crescimento da Federação Cearense de Futebol, e eu preciso destacar, por exemplo, a Série C e Série B. Inclusive, Crateús conseguiu acesso? Conseguiu acesso, estamos na Série B cearense, vamos disputar o título aí com o Guarani de Sobral, serão 2 finais eletrizantes aí, viu? Um time de camisa, né? Como o Guarani de Sobral voltando. Que bom que voltou para a Série B cearense. Primeiro jogo é Crateús? Não, o primeiro jogo é em Sobral e a volta, a decisão do título lá em Crateús. No Juvenal Melo, nosso Jumelão. Cara, e esse trabalho maravilhoso também nas divisões abaixo, né? Não na elite, mas Série C e Série B também. Eu vou começar pela Série B do estadual. Eu estive em muitos jogos lá em Quixadá e, cara, como é bom. Impressionante, né? Como é bom você ir pro interior, como é bom você ver aquela paixão, Limoeiro, Itapipoca, né? Muito legal. E assim, agora eu estive no Junco, né? No acesso do Crateús. Parabenizar o Crateús, parabenizar o Felipe, né? Um treinador que é um cara que eu vou dizer que ele é único no futebol, né? Pelo seu caráter, pela sua índole, né? Um trabalho muito bem feito. E assim, apesar de terem só 4 times... Foi uma competição muito disputada, né? Foi uma competição em que, cara, você vê aí o Guarani de Sobral, que é um time de camisa, um time campeão brasileiro, né?
teve dificuldade para se classificar, para subir, né? Mas a gente tem valorizado cada vez mais, e isso faz parte da nossa pauta, valorizar o futebol do interior e valorizar as competições do interior, as competições que acontecem no interior. Cara, no interior é onde tudo acontece. Eu digo muito, né? Eu até brinco com a minha equipe, hoje tá cobrindo o jogo na Arena Castelão, mas amanhã vai cobrir lá no Jumelão, viu? Vai ver o que é, né? O então, solzinho de 40 graus que não venta ali, já. O que o futebol nos proporciona. E a gente tem buscado, né? A gente tem tido cada vez mais a nossa equipe presente nos jogos de Série B, Série D, Série C, a nossa Copa Manjadinho, o nosso futebol feminino, tanto aqui como no Cariri, né? Que cresce cada vez mais também. E, como a gente diz lá, o céu é o limite pra gente cobrir jogos. Massa. Tradição versus SAF, né? Tem aparecido aí algumas equipes, não sei se SAF de fato, mas Cariri, Tirol, Vila Real, tem algumas equipes chegando também no nosso futebol, né? Como é que você vê essa tradição? A gente tem a ótima lembrança de Icasa, de Horizonte, de Quixadá, de Limoeiro, essa galera das antigas, né? O próprio Guarani. E chegando novos nomes também que tem aparecido e feito um trabalho também legal. Como é que você vê isso? É o novo do futebol, né? Faz parte do futebol. Hoje no Brasil nós não temos bons exemplos de SAF. A realidade é essa. Nós temos aí o Bahia, o Botafogo, o Vasco. O Vasco está na situação que está. O Bahia no seu primeiro ano investiu quase 300 milhões. Né? Então assim, aqui pra gente ainda é muito novo. Até porque é algo que no futebol ainda é muito novo, falando localmente, né? Mas a gente vê um belo trabalho feito agora pelo Tirol, né? O Sávio, que é um cara muito, muito sério, um cara muito competente, né? E a gente entende que é um momento em que os clubes que não se organizaram, eles têm essa possibilidade de, através da SAF, eles passarem por essa mudança e serem times mais competitivos, né? Muitas vezes, como a gente falou, as SAFs daqui, elas não são aquelas SAFs que vão aportar milhares e milhares de dinheiro. Nós temos o exemplo do Ferroviário, que está nessa transição de SAF, né, e está sofrendo um pouco por isso, né? Então, eu encaro isso muito como um desafio, né, para os clubes, porque um clube, quando ele deixa de ser associativo, ele se torna SAF, muitas vezes ele perde a identidade, na minha opinião, né? Você deixa de... Eu vou citar o exemplo do Bahia. As cores do Bahia não são mais as mesmas, elas são as cores do City, né? Então, perde um pouco a identidade do seu time. Mas, se for para o bem do futebol, a gente entende que o futebol ganha com isso. É isso. Verdade. E ainda pegando esse case da FCF-TV, o que ainda está faltando, além da questão estrutural, que isso é fato que, claro que pode avançar muito mais em relação à qualidade de câmera, número de câmeras e tudo, mas novos recursos estão sendo colocados sempre. Acho que o desafio do investimento tecnológico, inevitavelmente, é sempre o próximo passo que a federação quer almejar para tornar essas transmissões ainda mais profissionais, já que elas não têm aquele problema do delay, que a gente costuma ver a transmissão de fato no tempo real que o jogo está rolando. Mas como é que vocês têm tentado driblar, sabendo que a gente que conhece esse meio das transmissões sabe que é muito caro transmitir, mesmo quando não envolve satélite, mesmo quando envolve só conexão de internet. Mas como é que é tentar driblar isso, até mesmo em estados de futebol, onde existe toda uma dificuldade de estrutural. A conexão de internet ali não é boa no interior, a própria cabine não tem onde colocar ali o profissional, o narrador, a câmera, né? Eu imagino que todo tipo de perrengue você já tem passado cobrindo o interior. Quais são as histórias que chegam até você, assim, de desafios? Porque uma coisa é cobrir na Arena Castelão. Lá no Juvenal Melo tá razoavelmente arrumadinho. Dá para 3 emissoras ali transmitirem tranquilo, no mínimo. Mas tem estádio por aí afora que às vezes nem a coberta da imprensa tem, né? Você tocou num ponto muito interessante, né, Balacó? Eu vou citar aqui 2 casos, claro que eu não vou citar o nome do estádio, mas teve um jogo em que a nossa equipe teve que cobrir os jogos, teve que montar a sua estrutura, que não é pouco, as pessoas que não trabalham aqui no dia a dia com isso, não tem noção, da quantidade de equipamentos que precisa. E eles estavam trabalhando em 2 mesas de plástico, 2 mesas de cadeira. Você imagina aí, chegam 3, 4 horas antes, montam tudo, saem 2, 3 horas depois, porque tem que desmontar tudo, tem que fazer o pós-jogo, perdão. Então, assim, e uma outra situação foi que eles estavam num jogo e tinha uma goteira em cima da mesa de som, em cima da mesa. E queimou a mesa. Nossa. Né? Então, assim, esses perrengues a gente acaba que passa, né? Infelizmente, alguns estádios não têm uma estrutura que consiga acompanhar a evolução, né? Infelizmente, a gente não tem. Mas, assim,
A gente não deixa de fazer, a gente passa muito perrengue mesmo. Muitas vezes a gente tem que subir, o pessoal da FTV tem que subir andaime, tem que ficar no sol quente. Eu lembro que eles botam um chapéuzão para cobrir a muleira aqui. Mas assim, cara, infelizmente é o futebol que não evoluiu, né? É o futebol, essa é a parte ruim do futebol, é a parte do futebol que não evoluiu, né? E aí vem aquela coisa, por que time A e time B estão longe? Porque eles evoluíram, porque eles buscaram evolução. E a evolução, ela começa desde o seu preparador físico até o seu presidente. Desde o seu porteiro, que antigamente atendia as pessoas de bermuda e chinela, e hoje eles estão devidamente fardados. Então eu entendo que o futebol ele não tem mais tanto espaço para aquele amadorismo, né? O amadorismo é lá no nosso racha de terça, é no suburbão, no dia de domingo, 2 horas da tarde, no sol quente. Mas no futebol profissional, ele não tem mais espaço para isso. E quando a gente se depara com essas situações, a gente tem que entregar o nosso conteúdo, a gente tem que entregar o que a gente se propôs a fazer, mas muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades mesmo. Beleza. Tá no YouTube, então deixa nos comentários aí dúvidas e perguntas para o Biriba. E também se inscreve no canal, deixa seu like, hype o vídeo se tiver com celular, tá? E a turma da TV Câmara Fortaleza e Fortaleza FM, muito obrigado pela audiência. Cara, seguinte, estamos falando com o Biriba do Vale, o cara que é diretor de marketing da Federação Cearense de Futebol. Você falou que é torcedor de arquibancada, né? Começou dessa forma e tá apaixonado pelo esporte. Não esporte time, mas pelo esporte. Não, esse esporte aí... Definitivamente, né? Cara, quem é o teu ídolo no esporte, assim, só pra gente ter uma noção? Meu ídolo, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Mas no futebol, o Ronaldo Fenômeno. Monstro, né? É novo, né, cara? Esse que ele Pegou a geração ali do Tetra e do Penta, Pegou, né? No auge ali. Mas meu maior ídolo no esporte chama-se Ayrton Senna. Depois da morte dele, nunca mais assisti uma corrida de Fórmula 1. Inclusive tem um brasileiro que tá Portoleto, né? Sexto lugar no último GP. É um trabalho muito legal. Já tá no pódio, hein? A gente espera que ele volte, Tomara. né? Pode ser que eu volte a assistir. Outra coisa que você falou, cara, foi... Não, um gol aí que te marcou. Um gol que... Eu vou dizer o meu, certo? Quando, na década de 90, eu não assistia muito futebol. Aliás, no ano de 90, na verdade. Eu não assistia muito futebol. Estava começando a acompanhar o futebol. Acho que em 89 vi Brasil e Argentina na Copa América, aquele gol do Bebeto de voleio. Aí comecei a assistir alguns jogos, mas na TV era mais de fora. Daqui era pouca coisa, né? Eu nunca tinha ido para o estádio antes disso. E em 90 eu vi um gol do Tupanzinho, Corinthians contra o São Paulo, aquele gol marcou. Gol do título, né? Gol do título, inclusive. Primeiro título nacional do Corinthians, né? 90. Então aquele tipo, em 90. Me marcou e eu, cara, futebol é legal. E eu gostei do Tupanzinho, sei lá, ele entrou no segundo tempo, tô bem lembrado agora. O gol que te marcou, cara? Que fique bem claro, não sou corintiano, mas Corinthians e Santos, na Vila Belmiro, o Marcelinho recebe uma bola, ele dá um 95. Chapéu, 95. O Pelé deu uma placa pro Marcelinho. O gol foi no Edinho, né? O gol no Edinho, filho do Pelé. Ele dá um banho de cuia, né? De chaleira, assim, de lado, né? E tira. Pra mim, aquele gol ali... Ali foi... Que golaço. É um gol assim Eu acho que é o conjunto da obra, né? O drible e a forma como ele finalizou chapado no ar, né? Porque o goleiro não saiu na foto, né? Porque ele chapou e meio que... Parece aquele pênalti que desloca o goleiro. O Edinho ficou vendido no lance. Pra mim foi um dos gols mais marcantes, assim, de muitos que eu já vi, inclusive os que eu faço lá no Racha toda terça. Inclusive, ó, tem perfil, né? Aproveita e já faz o momento merchan, né? Tem o perfil @Racha da Imprensa, né? @Racha da Imprensa é resenha, toda terça-feira acontece um racha. Lá na Unifor, a gente se reúne toda terça, só não tem jogos quando... Não tem racha quando tem jogo de Ceará ou Fortaleza, mas assim, é o momento que a gente descontrai, que se estressa, é o único momento que você vai me ver com raiva. Campo Grande, 11? É só site, de 7 na linha. Várias figuras do... Malacó joga, não? Não, esse racha eu ainda não fui, porque eu costumo jogar, na verdade, um outro racha, que é o da PCDEC, lá no Pinhamarta, no Montes, porque é o que encaixa melhor na rotina. Sábado de manhã tá sempre tranquilo, a gente vai pra lá. O nosso racha do Resenha também é sábado, não dá pra ir pra... Boa. Mas esse texto eu acompanho pelas redes sociais ali, Jussi Cunha vai sempre pra esses jogos. A gente já foi... Antero Neto, quando morava aqui, também ia direto. A gente já disputou algumas competições da PCDEC, não foi? Já, várias. No mesmo time ou contra eu e tu? Eu acho que a favor e contra já. A gente foi campeão no PV uma vez. Porque tudo que a PCDEC fez de só site, nos últimos 10, 15 anos aí, a gente tá no meio aí. Mas a pauta é Biriba, e aí? Sim, é verdade. Vamos perguntar aqui pro Biriba. Esse cara Biriba, vamos falar aqui do assunto da semana. Eu também queria saber a sua opinião, seja como torcedor e principalmente também como gestor de futebol. Como é que você vê essa política hoje?
o jogo Ceará e Flamengo foi marcante, aquele movimento da torcida contra os mistos, né? Como é que você vê, principalmente enquanto federação, porque é um assunto também delicado para se posicionar, né? Se endossa a campanha contra o misto ou se, enfim, só acompanha. O que você observa desse fenômeno, né? Ainda no século XXI, ainda se fala muito desse combate aos cearenses que torcem para um time fora aqui do estado. Já mudou muito, né? Mas eu posso falar por propriedade, porque sempre fui um cara que tive 2 times. De fato, na minha família, todas as pessoas torciam pro Flamengo. A gente não tinha um apelo como se tem hoje nos times cearenses, né? E indo para esse jogo, né? Assim, cara, eu acho que cada um tem que se manifestar da sua forma, mas eu acho importante, né, essa manifestação dos times locais. E sou eu quem aprova as ações dos jogos. E eu lembro que quando o pessoal do Ceará me mandou o mosaico, eu aprovei em 1 minuto. Eu lembro que eles me mandaram e falei, tá aprovado. Mas já? Tá aprovado. Porque não tem nenhuma provocação. Na verdade, existe uma provocação saudável, né? Você não falta com respeito, você não incita violência, mas eu acho que os clubes eles fazem muito bem isso, Ceará e Fortaleza, né? Desde os seus mascotes indo às escolas, porque eu acho que a gente tem que preparar os nossos filhos, as nossas crianças, para que eles torçam para times locais, até porque os times locais hoje eles estão num patamar melhor, que antigamente não existia. Antigamente você não tinha Ceará e Fortaleza jogando competições internacionais. Antigamente o Ceará e Fortaleza jogavam o Campeonato Cearense o ano todo e brigavam, pelo amor de Deus, para quando subir não cair. Né? Então, assim, mas eu acho que cada um tem a escolha para torcer pelo time que você bem entender. Mas eu sou uma pessoa que eu apoio assim, essas manifestações e não só apoiei, como concordei, né? Quando o Ceará fez a solicitação para que essa ação fosse aprovada, e quando o pessoal da CBF falou comigo, Biriba, mas isso é provocativo, eu disse, e vai ser aprovado? Esse já está aprovado. Né? Porque assim, cara, faz parte do futebol. O futebol ele tá um pouco chato, né? De algumas formas. O jogador pisar numa bola hoje, ele leva cartão amarelo, você não pode mais pra torcida comemorar, né? Então assim, eu acho que a gente não pode acabar com o futebol com aquela coisa, a essência. E eu concordo que sim, os clubes devem incentivar suas crianças, incentivar os seus torcedores locais a torcerem pelos seus times. Se eles não quiserem, é problema deles. Legal que você falou que o Ceará enviou a ideia do mosaico e a federação aprovou, você aprovou. Fala pra gente como é que é isso, né? Porque a gente daqui, um torcedor, por exemplo, um torcedor comum, deve imaginar que não precisa de aprovação. Reclama da Conmebol, que proíbe algumas coisas e tal, e acha que aqui é liberado, é só levar e pronto. Não, precisa de uma aprovação da FCF. Toda e qualquer ação que ela venha a ser realizada nas competições, tanto estaduais como competições da CBF, o clube mandante, ele precisa enviar aquela solicitação para que a CBF e a federação aprovem. Né? A gente teve um episódio muito recente que uma torcida mandou um mosaico para a gente, mandou um mosaico para mim, para o Corpo de Bombeiros, para a PM, envolve em todo, e a gente aprovou, e quando foi na hora, o mosaico foi diferente daquele que é aprovado. Sim. Ou seja, eles foram punidos, pegaram 2 jogos de punição, porque eles fizeram algo que não estava previsto. Todas as ações que elas vão ser realizadas, elas precisam ser enviadas para a federação, para a CBF e para os órgãos. O Corpo de Bombeiros precisa saber quais são os fogos, a polícia precisa saber. Então, assim, não é chegar lá e subir um mosaico por conta própria. Não, existe toda uma aprovação. Antes disso, a PM vai lá, o Corpo de Bombeiros vai lá, pede para subir um mosaico, para ver se realmente está de acordo. Né? Porque, assim, existem as diretrizes da competição. Eu não posso chegar lá na competição, não vou fazer mexer, mas a competição é marca A e eu vou chegar lá e vou fazer uma propaganda da marca B. Entendeu? Então, assim, existe esse trâmite mesmo, os clubes eles geralmente eles seguem a risca. Aqui e acolá, quando tá tendo um probleminha, as torcidas elas acham que podem agir por conta própria, mas aí acaba que prejudica eles mesmos, né? Porque assim, esse time ele foi punido, então pro time foi prejudicial você não ter sua torcida lá com a bateria, não ter a torcida com o uniforme, então assim, isso é prejudicial. E não cabe mais no futebol, né? Eu digo muito isso pros clubes, gente. Eu não estou aqui para negar a ação de vocês. Eu estou aqui para agir com o que é correto, né? No meu entendimento, primeiro, eu tenho que seguir a diretriz da competição e o que eu entendo que é correto, né? Muitas vezes algumas vezes eu cheguei a ser ameaçado por torcedor organizado porque eu barrei mosaico A ou B. Só que, cara, eu digo muito isso. Bicho, eu não estou aqui eu torço na minha casa. Aqui eu sou um profissional que eu tenho que cumprir aquilo
que eu sou demandado. Lógico. Né? Então, assim, mas às vezes tem. Principalmente quando se trata de clássico rei, as duas torcidas geralmente elas querem uma provocar a outra. Desde que seja uma provocação saudável, eu não vejo problema, não. Meus irmãos, o tempo voou, cara. Tu acredita? Eu falei brincando aqui, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai finalizar na TV Câmara Fortaleza, a gente volta só com o contorno do YouTube, pode ser? Show de bola, combinado. Valeu, Balacó. Até já. Volta já, tá? Você deixa um recado aí pra rapaziada que tá na TV, que tá nos acompanhando, se apresenta como Biriba do Vale, o homem forte que revolucionou o marketing da federação. Deixa uma mensagem pessoal aí, cara. E para você que está nos assistindo, siga lá os nossos perfis da federação, né? Os nossos perfis oficiais no YouTube, FCF TV Oficial, nosso Instagram e Facebook também, que lá tem muito sobre o nosso futebol, tem sobre o nosso futebol de base, futebol feminino, nosso futebol profissional. E você que está aí nos assistindo, se você quiser fazer parte da nossa equipe, pode entrar em contato com a gente, vem aqui conversar com a gente da federação, que, como eu falei desde o começo, né? A gente tem sempre aquela coisa de dar a primeira oportunidade. Como é o nosso slogan, que é a casa do futebol cearense. Muito legal. Acréscimos com Biriba do Vale e Bruno Balacó. Show, né? Tudo certo. Deixa eu começar? Começa, depois eu vou. É coisa simples, é coisa fácil também, né? Você falou que tem 4 pessoas que mandam em você, 4 mulheres. 4 mulheres. Como é diferenciar ou separar essas atribuições de viagem, competições e responsabilidade e pressão com a família, cara? O que é que a família representa para Biriba do Vale? Primeiramente tudo, né? Minha família ela tá acima de tudo, da minha vida profissional, da minha vida pessoal, né? E assim, é muito difícil, muito. Por exemplo, essa semana eu farei 3 viagens, em 2 semanas eu farei 3 viagens, né? Mas assim, eu tento compensar não com presente, né? Eu tento compensar com presença, né? Eu acho que o principal papel do pai e do esposo é estar presente. Então, assim, naqueles momentos em que não tem futebol, eu procuro estar perto, procuro deixar o celular um pouquinho de lado, né? Mas, assim, como eu falei, eu sou um cara muito reservado, sou um cara muito família. E nos momentos em que eu não estou trabalhando, eu procuro estar com minhas filhas, seja na praia, seja em casa. A gente tem um ritual lá em casa, desde a nossa primeira filhinha, que a gente tem, toda sexta-feira, a gente tem a nossa noite do cinema, então não me chama nem para ganhar dinheiro na sexta-feira à noite, que a gente está em casa assistindo o nosso filme, porque é onde a gente recarrega as energias, né? Muito bom. É onde a gente se fortalece, porque o futebol ele é muito puxado. Ele, como eu estava falando, são muitas horas de um lugar para o outro, né? Muito tempo. Mas graças a Deus eu tenho o apoio total delas, da minha esposa Marcela e minhas 3 filhas, Maria Isabela, Maria Cecília e Maria Beatriz. 3 Marias. 3 Marias. Olha aí, cara. São as presidentes lá de casa e eu sou o vice-presidente. Legal. Biriba, outro detalhe também importante agora falando do Biriba Cidadão é o teu envolvimento com a religião. Queria que você falasse um pouco também, já que você é um cara que a gente acompanha bastante, muito espirituoso, envolvido com a comunidade, falasse um pouco também do teu envolvimento com a igreja, não só assim de como um cristão que está ali e acompanha as celebrações, mas de se envolver com a comunidade, até mesmo você falou que foi de lá que você conheceu o Mauro Neto. Eu acho que eu não estou aqui para defender a minha religião, nem querer convencer ninguém, mas eu acho que todos nós precisamos ter um Deus, né? Independentemente da sua religião. E é onde nos fortalece. Foi lá onde eu constituí a minha família, foi lá onde eu mudei de vida, porque existe um Biriba antes da minha conversão, né, que não faz parte do futebol, mas era um cara que era alcoólatra, que bebia todos os dias, né, então assim, e lá na minha comunidade, o Novo Caminho, foi onde a minha vida mudou, né, foi onde eu conheci minha esposa, foi onde eu casei, foi onde eu construí minhas filhas, onde as minhas filhas vivem, então assim, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana é lá onde eu estou com minhas filhas e minha esposa, porque eu acho que é importante, né, assim, o futebol é muita pressão, tem muita cobrança, né? E você precisa ter isso. A gente coordena jovens, adolescentes, a gente acompanha muitos casais. Então, isso é o momento em que eu me fortaleço. É o momento em que eu estou perto de Deus, estou perto da minha família, né? Perto dos meus amigos que também vivem a mesma coisa. E é onde eu consigo estar pronto para ajudar o próximo. É onde eu consigo estar pronto para quando vem um torcedor me xingar,
eu ter paciência, um torcedor querer me ameaçar porque eu não aprovei o mosaico do time dele, entendeu? Então, assim, são nesses momentos em que você precisa estar perto de Deus, porque, no meu entendimento, a gente não consegue... Eu, por exemplo, não consigo viver sem ter Deus na minha vida. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou um cara que eu vou errar, eu vou, né? Mas eu digo muito isso, com Deus é difícil, sem Deus eu acho que é praticamente impossível. Comunidade Católica... Novo Caminho. Novo Caminho. Legal, muito bom. Cara, voltando rapidamente aqui, eu sei que esse momento da família, da vida pessoal, um pouco menos de pressão, é muito massa e a gente valoriza isso aqui no Maestros também, nesse tempo especial. Mas, voltando para o marketing, uma campanha, cara, que você fez, ou que vocês fizeram lá, idealizaram, que te marcou, que você falou, caramba, acertamos na música. Cara, o Rei o Respeito. O Rei o Respeito. Pela proporção da campanha, pelo tamanho. Eu lembro que eu fiquei com o coração aflito, né? A gente até brinca lá, o pessoal até brinca. Porque nesse dia, eu estava comemorando 10 anos de casado e, como eu disse, a minha família, ela é prioridade. Eu estava viajando de Paris para a Itália, num trem. E eu lembro que eu estava assistindo o jogo e falando com minha equipe o tempo inteiro. E isso é o que dá de você ter uma equipe competente. A ação aconteceu perfeitamente, mesmo que eu não estando lá, mas ela foi uma ação que tocou muito, porque ela conseguiu abranger muros. Ela foi para alguns muros, né? A gente conseguiu levar essa ação para lugares onde a gente não imaginava. Muitas instituições. A TV, a imprensa, ela nos ajudou muito, ela teve um papel muito importante, porque ela mostrou muito bem desde o começo dessa nossa ação. Porque assim, cara, eu tenho que te respeitar independentemente do que tu é, da tua escolha por time, da tua orientação sexual, da tua religião, pela tua cor. Então, assim, o futebol, ele nos facilita por isso, porque eu consigo falar para milhares de pessoas, né? Você já imaginou eu querer falar aqui que não é certo você bater numa mulher só aqui? Não, o futebol ele nos ajuda para isso, né? Então, assim, eu acho que a ação do Rei é o respeito, porque ela abrange tudo. Ela é o respeito na cor, ela é o respeito por se tratar entre homem, relações entre homem e mulher, sobre racismo, sobre ideologia de gênero. Então, assim, ela é o respeito em tudo. Então, ela foi a que mais, assim, eu fiquei muito feliz desde a concepção dela até a execução. E Biriba, já são aí quase 5 anos aí, né, de marketing da federação, né? O que é que você ainda projeta, assim, de meta, de sonho, que você, poxa, eu quero deixar esse legado aqui também. Fora o que você já construiu, que de fato aí já existe um legado desenhado, mas o passo a mais que você acha que ainda pode dar à frente aí do marketing da federação? Que as pessoas olhem para a federação e elas saibam que todos são seres humanos, que eles erram, que eles acertam, né? E que as pessoas elas respeitem o profissional. O meu maior legado é eu nunca dei um grito em nenhum colaborador da minha equipe. Eu nunca chamei a atenção de forma... qualquer um deles pode falar isso. Porque eu acho que você tem que respeitar a pessoa. O cara sai de casa, né? Sai de casa com seus problemas. Todos nós temos problemas. Então, assim, o maior legado que eu quero deixar é que as pessoas elas olhem para a federação, elas olhem para a instituição e vejam que elas são feitas por pessoas. Desde o Castan e o Francisco, que são os nossos 2 porteiros, até os nossos 3 presidentes, né? O meu legado é esse, é que elas possam enxergar que, através do futebol, a gente transforma vidas, em primeiro lugar, porque a gente dá a oportunidade, desde as pessoas que estão trabalhando lá, como a oportunidade que eu falei, um garotinho que está jogando a Copa Manjadinho Sub-11, né? Então, assim, que as pessoas elas olhem para a federação e elas tenham respeito pelos profissionais, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida e eu aprendo muito diariamente é respeitar o profissional. Seja ele um árbitro, cara, o árbitro erra. O teu atacante que ganha R$1,5 milhão, ele não erra um pênalti, não? Na hora. Ele não perde um gol embaixo do gol? O árbitro erra. O Biriba erra quando faz uma escala de jogo maior, ou quando decide fazer um vídeo de um jogador batendo pênalti. Eu também erro. Então, o maior legado que eu quero deixar é que as pessoas entendam que não é porque eu estou na condição de diretor que eu tenho que desrespeitar os que estão abaixo. Muito pelo contrário. Eu tenho que estar junto deles. Então, eu entendo que o maior legado que eu quero deixar e que eu procuro deixar é o respeito pelas pessoas. Muito legal. Tem gente no YouTube, Balacó. Tem como ver aí? Opa, vai não tocando aí que eu vou dar uma olhadinha aqui mas no enquanto YouTube. o Balacó olha, só pra gente finalizar, eu queria registrar a turma que apoia Maestros da Bola, deixar um abraço muito especial
a turma do Safesse, um abraço, Marco Gaúcho e todos os seus... Grande Marco Grande Gaúcho. parceiro aqui do... Parceiraço. Do futebol, um cara que briga pelo futebol para que o futebol evolua cada vez mais. Um grande abraço pro Gaúcho também. Cara sensacional. Gaúcho, muito obrigado. E a turma do Safesse, tá? Também Machado Motos, meu amigo Major Machado. Se você quer uma moto, uma condução que você precisa se deslocar, novas, seminovos, equipamentos, acessórios, Machado Motos, tá? Também Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. São 11 filiais espalhadas no estado. Inclusive lá em Crateús eu acho que tem. Sim. Acho que tem uma lá. Se tem Crateus é bom. É bom. Camusim, são Groaíra, são várias sedes espalhadas no estado, tá? Em Pajuçara, Maracanaú, aqui em Fortaleza tem umas 3 ou 4. São 3, é uma rede de autoescola genuinamente cearense. Diamante, Shalom e Gênesis. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. Bacana. Ó, tem um pedido aqui no YouTube. Deixa eu só finalizar aqui para falar Vai lá. dessa rapaziada que também está nos apoiando. Infelizmente não deu tempo de chegar o presente para o nosso amigo Biriba do Vale. É a de Caios, novo patrocinador do Maestros da Bola, de João Paulo Quintela também, de Caios. Produto lindíssimo, requinte e qualidade, um valor super acessível, muita qualidade, cara. Todo tipo de material, camisa, bermuda, calça, tem tudo lá. Inclusive já mandaram o meu pacote, vou presentear você também, o Edson Cunha. E o do Biriba não Maravilha. deu tempo de chegar, cara. Consegui confirmar com eles 9 e 4. Não deu tempo de chegar, mas a gente está providenciando para mandar lá para o Biriba também. Então, de Caios, toda a rapaziada lá, um abraço e muito obrigado pelo apoio recente agora do Maestros da Bola. Arrocha. Ó, tem um pedido aqui do Alexandre Gil B. Medeiros, né? Mande um abraço pro Biriba, o Alexandre Gil e o Felipe de Brasília, Distrito Federal. 2 amigos, dois caras que apoiam o futebol cearense, né? Primeiramente, o Alexandre é um grande amigo que está lá em Brasília. Ele, o Felipe, sua esposa, suas filhas. E é um cara que, assim, dificilmente a gente vê torcedores que não cornetam o futebol cearense. E ele é um dos caras que não corneta. Ele é um cara que apoia, que muitas vezes quando chega, eu acho que o papel do cara que entende do futebol é isso. Chega aí, cara, faz assim que talvez seja melhor. E é isso mesmo. Um grande abraço, Alexandre, Felipe. E a gente está se encontrando semana que vem. Mora lá? Boa. Ele mora em Brasília. É cearense? É, ele é cearense. Legal. Cara, então assim, a gente agradeceu, Alexandre, muito obrigado, tá? Pela audiência, se inscreve no canal. A gente finaliza mais um episódio com muita satisfação. Biriba do Vale é um cara massa. Trouxemos aqui Marcelo, não foi? Marcelo, o Mauro Carmelo esteve aqui também, uma entrevista memorável. Ele falou do Alex Santiago também, né? Alex Ainda Santiago. na condição de vice-presidente aqui também deu uma... Não, presidente de Fortaleza na época, né? Era presidente. Uma entrevista também marcante. Inclusive, ele falou dessa relação com a federação e tudo. Então, quando o Biriba falou do lance lá do Wellington Paulista, na hora eu juntei as histórias, né? Eu digo o Marcel do marketing do Fortaleza. Marcel Pinheiro, grande Pinheiro. Marcel, inclusive, Foi muito legal, para quem está papo. assistindo aqui o programa ao vivo no YouTube, Marcel que vai estar hoje no que eu digo 6 de agosto lá na Arena Castelão, no Congresso Cearense de E eu Gestão de estarei Esporte, numa mesa sobre marketing esportivo hoje, muito interessante. Um dos profissionais, eu por ser publicitário, ser do ramo de agência, um dos profissionais mais capacitados no nosso estado e no Nordeste. Marcel, grande abraço. Ele é a gente excelente. batia rasco quando era menino, a gente. Peladeiro, pontinha esquerda, rápido, olha aí. chato, perturbava que só. O portfólio do Marcelo de Excelente, cases excelente. é robusto, porque Ele é muito só bom. aqui nesse papo que ele teve com a gente aqui, ele contou umas 10 histórias, né, de campanhas de sucesso que o É um Fortaleza baita professor, teve. Né? um baita professor. Não, ele é fantástico. E eu queria aqui também, né, agradecer primeiramente a vocês pelo convite, né, poder falar de futebol, poder falar um pouco do Biriba, né, no futebol cearense. E eu queria, não poderia deixar de agradecer o presidente Mauro Carmelo, vice-presidente Eudes Bringel, vice-presidente Mauro Carmelo Neto, né, que me deram essa oportunidade, né, sem eles, sem a oportunidade que eles me deram, eu jamais estaria aqui falando sobre a minha carreira profissional, sobre o que eu pude contribuir para o futebol cearense. E queria agradecer aqui também a minha equipe, né, o Daniel França, ao Márcio, a Larissa, o Guido, Vanessa, Virgínia, Lucas e Riquelme, todos aqueles que fazem parte da nossa equipe, né? Porque sem vocês, sem o trabalho de vocês, a dedicação, o futebol cearense ele não teria esse sucesso, né? E agradecer a todos da federação que fazem parte lá, que trabalham lá no dia a dia, para que incansavelmente fazem com que o nosso futebol possa se elevar cada vez mais. Agradecer a minha esposa e minhas filhas também, né?
que sempre Marcela? me apoiam, Não. Marcela E as minhas Três Marias. Que legal. Três Marias. Que que sempre legal. me apoiam, estão do meu lado aí nesses momentos dessas correrias do futebol. Já estão nas minhas orações. Balacó, valeu, Boa. parceiro. Valeu demais. Tu é fera, viu, Vamos macho? juntos. Vamos pra A gente cima. tá lá daqui a pouco? Já, sim, com certeza, viu? Eu acompanho a Marcel e outras personalidades. Vamos lá. Estaremos lá. Muito obrigado, Biriba. Obrigado. Muito obrigado pela tua audiência, tá? Espalha para todo mundo, Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense, dos cearenses no esporte. São 160, agora 161 personagens ou personalidades do nosso esporte. Já tivemos aqui Edra Lopes e uma galera do futebol, Marcelo Negrão, Alberto Bial. Aí eu falo, né, do cearense no esporte. Nasceram aqui, não obrigatoriamente tem feito esse sucesso aqui, mas do esporte cearense, uma galera que vem de fora que faz história aqui também, Manuel Tobias, Sérgio Alves, enfim. Mirandinha, entre outros. Então, gente, vai lá no YouTube e no Spotify, Maestros da Bola CE, ok? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.